é um prazer, na verdade, que a gente vai contar com essa conversa com o professor Edgar Rebouças, da Federal do Espírito Santo. O Edgar, que é um colega, um amigo, que é especialista na temática que vocês sugeriram e pediram para fechar esse módulo, a disciplina, né? Então, o Edgar começou com uma discussão em relação ao Pegasus e como que a gente, na verdade, estava usando cada vez mais as tecnologias para vigiar a sociedade, né? E eles pediram para falar um pouco disso, não é um tema que eu entendo, né? Está longe um pouco das preocupações, mas eu lembrei bastante daquele congresso de Montreal, das discussões do próprio Matelar sobre o tema, e aí foi quando eu pensei em falar com você, porque eu falei, não, com certeza o Edgar conhece, porque você entrevistou ele, você conhece bem mais o tema do que eu. Então, foi algo que eles pediram, né? E a gente achou legal para poder fechar um pouco esse módulo. Como eu falei, assim, é uma disciplina optativa, no qual a gente, na verdade, trouxe teorias com as quais a gente gostaria de falar, geralmente, dentro de uma perspectiva mais contemporânea. Eu trouxe o Thompson, trouxe a sociologia francesa dos usos, a Rafisa vai trazer questões ligadas à desinformação, à interseccionalidade, o Martino acho que vai trazer pós-moderno, enfim, cada um vai trazer um pouco as suas áreas, mas a ideia é trazer um pouco, atualizar um pouco as teorias, sair um pouco das teorias mais históricas, né? Estudos culturais, teoria crítica, e trazer um pouco as teorias mais contemporâneas para a discussão. Então, fica à vontade para poder falar. A turma, como a turma pequena, interessada, o pessoal pergunta muito, comenta muito, então acho que vai ter um diálogo bem bacana. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, conversando sobre a temática. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. E lembrando, assim, que a última vez que a gente esteve junto mesmo foi exatamente em 2018, né? Na época que se podia andar de avião ainda, viajar, nesse congresso que teve a conferência de abertura do Matelar, e que é uma grande inspiração para todos nós, né? Assim, felizmente, eu consegui ter, assim, ao longo de muitos anos, né, uma relação próxima com ele. Então, a gente troca ideias. Eu sou o jornalista dele sobre as tragédias do Brasil. Assim, ele me manda e-mails perguntando toda coisa que ele escuta lá, que sai na imprensa francesa, falando do nosso digníssimo presidente. Ele me manda uma mensagem perguntando para contextualizar e tal. Ele é bem interessado no que está acontecendo aqui, bem antenado mesmo, e continua produzindo muito. E eu gosto muito de ter conversas longas com ele, assim. Às vezes a gente escreve muito, mas às vezes fala por telefone. E eu, felizmente, ao longo desses anos, consegui manter uma relação mais estreita. Ele adotou alguns brasileiros assim que ele tem como parceria, e eu gosto muito disso. Aí, quando o Fábio me chamou para falar sobre esse tema, pegando pela perspectiva do Matelar também, é lógico, vamos sim, mesmo porque, assim, a minha perspectiva de estudos é na área das estratégias e das lógicas das indústrias culturais e midiáticas, né, sempre trazendo como aporte teórico, já que o Fábio falou, né, das novos aportes teóricos para as teorias da comunicação, o aporte teórico da economia política da comunicação, principalmente com os referenciais que vêm do Matelar, que vêm do Chomsky, que mesmo sendo de outra área, mas ele se aproximou muito da comunicação a partir dos anos 70, dos anos 80, e tem estudos sobre isso, sobre a vigilância, sobre o controle já há muito tempo, e o controle das mídias e pelas mídias, e também o Vincent Mosco, que é um sociólogo americano, mas que trabalha na área de comunicação. Ele é professor atualmente no Canadá, já há um bom tempo, e ele é autor de um dos livros que é fundamentais para essa vertente dos estudos da comunicação, da economia política da comunicação, que é um livro, deixa eu ver se tem por aqui. Luma até tinha um. Luma que está aqui. Cadê? Aqui, esse é o Vincent Mosco aqui. Então, eu recomendo para quem de vocês estiver a fim de
de um dia se aprofundar e conhecer melhor o quem é quem, o que está por trás de tudo isso, e como que essa rede toda se entrecruza, o Vincent Mosco nos ajuda muito. E essas estratégias que a gente traz da economia política da comunicação para o estudo das indústrias, das lógicas e estratégias das indústrias culturais e midiáticas, faz com que a gente foque não na rede em si, e nem no fluxo, mas na aranha. Assim, a gente foca mais em quem é que está por trás, quem é que está construindo toda essa teia. Então, quando vocês me provocam com um tema desse sobre a vigilância, né, é muito interessante resgatar isso tudo, porque a gente consegue perceber, parando para analisar, quem é que está por trás de tudo isso, quais são as intenções, pegando aquele modelinho clássico lá que vocês já estudaram muito nas teorias de comunicação, do Lasswell, né, que é o quem diz o quê, para quem, que canal, com que efeito. A gente foca mais no quem, a gente tem interesse no quem. Só que a gente vai além, a gente quer saber o quem, por quê? Por que esse quem está fazendo isso? E também, e outra pergunta que deveria entrar também é, com que intenção? Né? Ele está fazendo isso, por quê? Com que intenção? Qual o propósito dele em estar fazendo esse tipo de emissão? E a gente encontra muito respostas estudando as estratégias e vendo, sim, de coisas das mais corriqueiras. Por que a Scarlett Johansson está processando a Disney? E aí a gente tem que parar para se debruçar e estudar muito sobre isso. E, por exemplo, atualmente eu estou afastado para como pesquisador visitante na Universidade do Quebec, em Montreal. Infelizmente não estou lá, não estou em Montreal, estou em Vitória, aqui no Espírito Santo, por causa que as fronteiras continuam fechadas no Canadá, mas oficialmente eu já estou no Canadá há 2 meses, trabalhando remotamente, só não vou ir para lá ainda. Mas o meu estudo, que eu me propus a fazer com os colegas de lá, não, Luma colocou aqui, Vitória é muito mais legal que Montreal, com certeza, mas Montreal tem uma biblioteca mais interessante, tem mais tranquilidade também para estudar. A gente está fazendo isso remotamente aqui. E o que eu me propus a pesquisar lá era o seguinte, são as mutações das indústrias culturais e midiáticas, das lógicas, como é que elas vão acontecendo ao longo desse último século. Só que aí apareceu a pandemia. E a pandemia bagunçou tudo, né? As lógicas se aceleraram demais. E no caso da vigilância, também é muito parecido. Assim, esse sistema de vigilância, de monitoramento da sociedade pela comunicação, pelo Estado, pelas empresas, com objetivos diversos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, já vem de muito tempo. Só que eles se aceleraram, tudo isso se acelerou demais num evento que aconteceu há exatamente 20 anos, e boa parte de vocês aqui, acredito, né, estava nascendo nessa época, que foi exatamente o 11 de setembro, foram os atentados do 11 de setembro em Washington e em Nova York, onde, a partir daquele momento, a vigilância que já ocorria, e já ocorria, né, assim, abertamente, mas não publicamente, passou a ser legitimada. Passou a ser legitimada, né, aquilo que já vinha sendo feito muito nos anos 70, 80, 90, desde que as tecnologias avançaram, passou a ser legitimada em nome de uma tal guerra ao terror. Então, assim, ó, para garantir a segurança, nós vamos invadir a sua privacidade. Nós vamos grampear o seu telefone. Por que a gente vai grampear o telefone de todo mundo? Na verdade, os telefones todos já estavam grampeados. Eles só não publicizavam isso. Com o 11 de setembro, eles aceleraram aquilo que iria acontecer
ao longo da próxima década, assim, né? Essa coisa nós precisamos monitorar, botar as câmeras nas esquinas para garantir que você não seja assaltado, tal, tudo com o objetivo final de um controle do Estado e também de um controle de uma vigilância capitalista, né? Uma vigilância estatal e uma vigilância capitalista. A gente vai aprofundar isso mais adiante também. Só que o 11 de setembro deu assim, da noite para o dia, o mundo descobriu que estava sendo observado. Aquilo que era só coisa de ficção científica, né, de Big Brother, de Admirável Mundo Novo, você achar que, não, isso é ficção, isso é num mundo distópico, ou então, isso é Foucault teorizando lá o... Não, isso já acontecia no dia a dia. A CIA já fazia isso, a NSA fazia isso há muito tempo, mas as pessoas passaram a legitimar em nome dessa segurança. Com isso, foi para o espaço completamente, acabou o que estava escrito no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aproveita que está todo mundo no computador e coloca lá, artigo 12, Declaração Universal. Conta para aí, vamos. Acharam? Ana Carolina. Então vamos lá. Ana Carolina, lê para a gente aí o que está escrito no artigo 12. Abre sua câmera aí, Ana Carolina, que a gente só está vendo sua fotinha. Poxa, Ana Carolina. Então quem é que vai ler? Ana Clara. Aqui, ó, vamos pela chamada aqui, ó. Ana Carolina, Ana Clara. Mariana. Ana Clara. Oi, Ana Clara. Leia então o artigo 12 para a gente da declaração. Vocês, hein? Tem como me mandar o link? Eu não consegui encontrar aqui. Ó, o Luiz tem microfone, só não conseguiu achar o negócio. Eu consegui, eu posso ler. Oba, olha lá, Carolina. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Estão vendo que interessante? Estava lá, em 1948, isso foi publicado, assinado por todos os países da ONU, todo mundo reconhecendo de que ninguém sofreria intromissão arbitrária na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência. O nosso artigo 5º da Constituição de 88 fala disso também. Tem dois incisos no artigo 5º que fala que não pode violar a correspondência, que não pode invadir a vida privada, apesar de ter muito jornalista que adora botar câmera escondida, gravador, essas coisas. Isso a Constituição proíbe. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos também proíbe. Só que tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Uma carta branca que tem aí nesse artigo 12. Vai lá, releia aí, Carolina. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Eu acho que a palavra arbitrárias. Arbitrárias, exatamente. Olha a pegadinha que está aí. Arbitrária. Então, arbitrária é algo que seria violento, algo que seria, né, vai intrometer arbitrariamente. Mas, para te proteger,
ele não está sendo arbitrário, não é isso? Para te garantir segurança, ele vai entrar na sua casa porque você está sendo atacado por uma quadrilha, está invadindo a sua... Então a polícia vai lá arrebentar a sua porta e dar 80 tiros dentro da sua casa e matar seu filho falando assim, não, eu estava entrando porque eu estava querendo... Tinha um traficante aí dentro dessa casa. E aí ele se, né, livra porque tem a tal da palavrinha, não é uma intromissão arbitrária, é uma intromissão para salvar as pessoas. E aí, esse arbitrário é que deu essa brecha toda para aquilo que começou a acontecer a partir do 11 de setembro. Ninguém poderia falar, mundo aqui, estão invadindo minha privacidade, porque ninguém iria se opor à segurança. Ou então você estava a favor dos terroristas. A jogada foi essa. Né? Então, o discurso vendido foi esse. Se você for contra que a gente observe sua correspondência, seus e-mails, é porque você tem o rabo preso, é porque você está trocando correspondência com os terroristas. Você está tramando contra o resto da população. E aí não tinha como você dizer que os Estados Unidos e os outros países todos estavam invadindo, né, se intrometendo na sua vida privada. Essa é a grande jogada que foi colocada lá estrategicamente em 1948 e que ficou vigorando e que deu essa brecha toda. E também isso cria essa coisa do em nome da segurança, né, ou em nome da privacidade, cria-se um dilema faustiano a ser resolvido. Porque esse dilema faustiano é o seguinte: tá, você prefere não ser observado e estar inseguro, ou você prefere ser observado e estar seguro? A jogada foi essa. Então vamos pegar assim, de coisa simples. Ninguém está indo para a universidade agora, mas aqui no caso da nossa universidade, a gente vai muito de bicicleta para a universidade. E estava ocorrendo muitos furtos de bicicleta. E a universidade aqui não tem muitos seguranças policiais, seguranças e tal, mas tem muitas câmeras. E um sistema de câmera muito, muito eficiente. E conseguia ver quem estava furtando as bicicletas. Só que uma parte dos estudantes falava, mas você está invadindo minha privacidade, porque, poxa, eu quero ir fumar meu baseado ali no canto ali, e os caras estão vendo que eu estou fumando meu baseado, eu quero encontrar com minha namorada ou com meu namorado e vão ficar me olhando. Sim, mas e se roubarem sua bicicleta? Se furtarem sua bicicleta? E você não vai lá pedir para ver as imagens, para ver quem foi? Pode ter sido até um colega que furtou a bicicleta. Então você fica nesse dilema, você não quer ter sua privacidade invadida, mas você também não quer ficar sem sua bicicleta. E eles passaram a jogar muito bem com isso, em nome dessa comodidade e dessa conveniência. Né? O que está acontecendo, está acontecendo um sistema de vigilância capitalista assombrosa agora, e que a mídia está fazendo um espetáculo enorme, com o tal do Open Banking. Não sei se vocês têm acompanhado como que a mídia está cobrindo o tal do lançamento do Open Banking, que é aquela coisa de que todo banco vai poder agora trocar suas informações, as nossas informações, entre si, com qual objetivo? Para te oferecer mais comodidade, né? Você vai poder ter o cartão de crédito em um banco, vai poder ter o financiamento em outro banco, você vai poder ter a aposentadoria em outro banco e assim por diante. Sim, isso quer dizer que todos os bancos vão saber da sua vida. Eles já sabem, todos já sabem, né? Isso já tem um cruzamento entre eles. Só que eles agora estão legitimando isso e chamando isso de Open Banking. Olha só que legal, né? Você vai poder ter a comodidade, não precisar sair da sua casa, basta com uma ligação, você fala com o banco que você quiser, se você quiser ter a conta internacional num banco, você tem. Se você quiser comprar dólar em outro banco, você compra. Se você quiser tirar dinheiro, e assim por diante. Os bancos vão facilitar a sua vida. E aí você não quer isso? Lógico que você quer. Né? Porque é o que a vigilância capitalista
vende essa imagem. E eles são muito mais eficientes do que a vigilância de Estado, que é aquela que a gente tá mais acostumado a combater. Então os caras estão querendo saber da minha vida para me perseguir. Não, mas o sistema capitalista, que é quem está por trás lá do Ken, do Lasso, é muito mais esperto e muito mais eficiente do que o sistema político. Porque eles são profissionais. E aí tem uma outra grande sacada. Nós também utilizamos dos sistemas inteligentes de vigilância, até nas nossas redes sociais digitais, né, para procurar amigos, procurar quem está fazendo. Eu preciso do e-mail do professor tal, que eu tenho que mandar um trabalho para ele. Você usa um sistema de vigilância e consegue isso. Só que nós somos amadores. A gente faz isso porque a gente, né, literalmente, a gente ama, porque a gente precisa, porque a gente gosta disso. O outro lado, não, eles fazem isso profissionalmente. Eles fazem isso porque esse é o negócio deles. Então, eles são muito competentes em fazer isso. E daí, eles são muito mais competentes do que os estados. Muito mais competentes do que o governo americano, inglês, francês, brasileiro nem precisa falar. Mas eles são muito mais competentes do que todos esses governos juntos. Porque os governos têm uma burocracia toda que tem que passar. Ao passo que no sistema econômico, financeiro, tal, os caras vão tentando por ensaio e erro e sempre na busca do lucro. E eles sempre conseguem. E aí, o que eu quero resgatar aqui com vocês? O Matelar, quando ele fez aquele livro dele lá com o André Faustini, não? André Faustini, como é que chama? Que é a globalização da vigilância, 2007. André Vitali. Ele quis ir além daquilo que as pessoas estavam todas apontando para o 11 de setembro. Por quê? Muita gente começou, olha a novidade que aconteceu, o 11 de setembro e tal. E o Matelar, que ele tem uma tradição católica assim, muito maior do que minha mãe gostaria que eu tivesse, ele usa sempre, e nos lembra sempre disso, uma passagenzinha bíblica, lá de Eclesiastes, que é aquela coisa de que não existe nada de novo embaixo do sol. E como ele, além de ser católico, ele é marxista também, né, ele lembra lá do 18 Brumário, de Bonaparte, do Marx, que o Marx fala que o homem constrói sua própria história, mas ele constrói sua história a partir do que aconteceu no passado. Ele não inventa nada. Então ele tem que conhecer a história. E aí o que o Matelar foi fazer? Foi mostrar que essa coisa de vigilância já acontecia há muito tempo e que as pessoas não estavam atentas. Né? Antes só da gente entrar nessa especificidade aí, deixa eu contar um causo. Então, o 11 de setembro foi 11 de setembro de 2001. Um caso que aconteceu comigo no inverno de 2001. Então, alguns meses antes do 11 de setembro, eu estava fazendo meu sanduíche do meu doutorado em Montreal, Fabinho conhece bem, e eu fui um belo dia comprar vinho, né, e para uma festa. A gente estava numa festa na universidade, tinha um monte de amigos, uns amigos franceses que estavam indo embora, e aí juntamos lá uma vaquinha. Eu digo, você que está mais à toa, e vai lá comprar o vinho, porque eles tinham ainda que terminar uma reunião. Aí eu fui comprar o vinho numa loja de vinhos que era perto da universidade. E Fábio conhece. No Canadá, no Quebec especificamente, para comprar bebida, a gente tem que ir numa loja, que é uma loja do governo. Société Alcoolique do Quebec, SAQ. É uma loja do governo. É como se fosse assim, como se os alcoólicos anônimos tivessem... Para comprar, você tem que ir nos alcoólicos anônimos. Você tem que ir no órgão do governo para comprar bebida. Porque eles têm um controle exatamente da questão do alcoolismo, dos jovens que bebem e se suicidam. Tem uns problemas sociais muito graves em relação à bebida no Canadá. Então, para você ir lá, comprar uma garrafinha de vinho por semana, então você vai tranquilo. Mas se você é um alcoólico, você tem que fazer um registro
eles têm que saber seu endereço, aquelas coisas. Só que eu não era alcoólico, continuo não sendo, mas eu gostava de tomar um vinhozinho de vez em quando, e eu comprava numa lojinha dessa que tinha perto do metrô, perto da minha casa. Só que eu nunca tinha ido nessa loja perto da universidade. E eu fui na loja lá, muito bem, comprei 6, 8 garrafas de vinho, né? E na hora que eu estava saindo, eu fui pagar com o dinheiro lá que eu juntei dos colegas, a caixa chegou para mim e falou assim, professor, nós estamos com uma promoção muito boa aqui do gato negro, o senhor não quer levar, não? E eu não estava levando gato negro, que era chileno, eu só estava levando vinho francês, porque só tinha francês lá, nessa turma que a gente ia sair. Aí eu falei assim, não, eu tô indo para uma festa, uns colegas aqui, franceses e tal. Aí ela falou, não, professor, mas a gente manda entregar na sua casa, se o senhor quiser, o preço está muito bom. Aí eu parei assim, né? Falei, mas como é que você... Primeiro, como é que você sabe que eu sou professor? Aí ela falou assim, não, o senhor é professor, não é? Eu falei, sou professor, assim. E eu, tá, e como é que você sabe meu endereço? Aí ela falou assim, deixa eu conferir aqui. Aqui, ó, Rio de la Jeunesse, não sei o que, não é esse mesmo? Eu falei assim, é esse mesmo. Mas eu nunca fiz cadastro nessa loja, aliás, eu nunca fiz cadastro em loja nenhuma, porque eu não sou um comprador contumaz aqui da rede de vocês. Ela falou, não, mas esses dados aqui nós temos porque nós somos uma loja do governo. E é para sua proteção. A gente tem o seu endereço porque a gente tem que mandar, às vezes tem que mandar uma ambulância para sua casa. Se o senhor tiver um problema de saúde, a gente vai mandar uma ambulância para te socorrer. E a gente sabe que o senhor é professor porque o seu cartão de crédito é um cartão de crédito de uma conta de quem recebe bolsa da universidade. Aí eu falei, mas como é que você sabe disso? Não, o banco nos dá essa informação. Eu falei, mas eu não deixei o banco te dar essa informação. Então ela sabia meu endereço, ela sabia o vinho que eu bebia, a frequência com que eu bebia esse vinho, ela sabia quanto que eu tinha na minha conta, o valor da minha bolsa, isso sem ter 11 de setembro. Em nome de quê? Em nome da minha proteção. Em nome de que eu não enchesse a cara de vinho, né? Ela viu eu saindo com 8 garrafas de vinho, esse cara vai morrer. E vai cair numa sarjeta aí, a gente vai ter que mandar uma ambulância atrás dele. Sim, e as pessoas consentem isso. Inadvertidamente, consentem. Exatamente tudo isso que a gente faz hoje, quando a gente libera os nossos dados todos nas redes sociais digitais, inadvertidamente, muito entre aspas, em nome de nossa segurança. Então, eles estão nos vigiando porque nós pedimos que eles nos vigiassem. Essa é a lógica do discurso da vigilância do capitalismo e da vigilância estatal. Assim, eu não quero que o Estado me vigie, mas eu me sinto muito bem em saber que os caras vão me mandar uma promoção de vinho e vão mandar uma amostra para minha casa. Vou ficar feliz da vida chegando um vinho lá de promoção para mim. Essa que é a perversidade do sistema. Então, existe um duplo sentido na vigilância. Tem o lado perverso, né, de quem usa essas informações para conseguir algo com algum objetivo, e eles jogam um discurso. Né, eles jogam. Qual é o discurso que eles jogam? De que, peraí, mas você quer se sentir seguro na rua. Você quer, quando passar pelas fronteiras, né, o seu passaporte, sua fotografia, suas digitais vão estar lá impressas. Você quer saber por onde que você vai pegar o trânsito para não pegar engarrafamento, né? Você bota no seu GPS. Como é que eles sabem? Como é que o Google sabe, o Google Maps, sabe onde é que está engarrafado e onde não está engarrafado? Vocês já pararam para estudar isso, ou refletir um pouco sobre isso? Por causa desse dispositivo aqui, ó. Nesse belo dispositivo, que tem um sistema Android, e que eu deixei o meu sistema de localização ligado, ele sabe exatamente onde está meu celular. Se eles veem que meu celular está parado muito tempo num lugar só, é um celular sozinho. Mas se tiver um monte de celular parado num lugar só,
tem um engarrafamento ali. Ah, mas pode ser um ônibus. Sim, eles têm os algoritmos deles, sabem detectar o que é um ônibus, porque eles sabem a velocidade com que você está andando, eles sabem que você para de tantos em tantos metros, ou sabem que você está num carro, porque você está numa velocidade tal que você só para no sinal de trânsito. E aí eles criam todo aquele sistema do Google do trânsito, e as pessoas ficam satisfeitas com isso? Ficam, porque evitam, né, ou no Waze, evitam uma rua com engarrafamento e vão pegar um outro caminho, que ele está mostrando que não tem engarrafamento. Mas como é que ele sabe que não tem engarrafamento ali? Porque o fluxo de celulares, né, portáteis, de chips, mandando sinais para eles, é menor. E eles estão nos vigiando. A gente consentiu isso. Ah, mas eu não quero isso. Eu vou lá e bloqueio meu localizador. Sim, você pode bloquear. Você vai continuar sabendo o trânsito, mas você vai ver a localização dos outros. Você não vai dar a sua localização. Mas para, de repente, você acessar algum serviço, ele vai pedir. Você tem que liberar a sua localização. E se você não liberar, você consegue ter acesso àquele serviço? Não, não consegue. Aí você vai ficar puto da vida, não sei o que. Se você quiser, tem um sistema pago que você não precisa informar sua localização. Tem um sistema pago que você não precisa informar seu CPF. Tem um sistema pago que você não precisa. E aí isso tudo vai criando uma série de mecanismos, né, que vão legitimando. O pessoal da lavoura usa isso também. O pessoal então, por exemplo, eu tenho crianças. Em nome das crianças, eles transformaram o nome de vigilância em monitoramento. Né? Eu quero saber onde é que minhas crianças estão. Se estão na rua, se estão na escola, se minha filha foi para o shopping, que ela falou que ia estar no shopping, se ela não está atendendo o telefone, ou em que lugar que ela está. Porque está instalado no celular dela um sistema de monitoramento que eu consigo vigiar que aplicativo que ela baixa, quanto tempo que ela fica no telefone. E aí eu acho isso ótimo, eu como pai. Mas eu não quero ser vigiado. Mas eu quero vigiar minha filha. Então, esse duplo sentido da vigilância, o mercado, né, a vigilância capitalista, joga muito com isso. Fala assim, você se aproveita da vigilância, mas não quer ser vigiado. Então, a moeda de troca é essa. Você pode vigiar algumas coisas, mas eu te vigio o tempo todo. E eu vou vigiar e vou te vender. Aí a gente vai para um dos caras que é dos marcos da economia política e da comunicação, que é um canadense chamado Dallas Smart. Ele era um economista, que lá nos anos 70 ele fez um artigo falando, assim, que bagunçou a cabeça de um monte de gente. Que ele falou o seguinte: o produto à venda no jornal, na televisão, no mercado não é o produto em si. O produto à venda é a audiência. O produto à venda de uma novela é quem está assistindo a novela. Não é o capítulo da novela. Não é se a novela é com Tarcísio Meira ou com Tony Ramos. É quem assiste, quem gosta de Tarcísio Meira e Tony Ramos. É isso que está à venda. A mesma coisa o sistema de vigilância capitalista faz. Ele quer saber dos nossos dados, do mesmo jeito lá que a moça lá da loja de vinho sabia que eu tomava um vinho chileno, ela poderia muito bem, ela poderia não, ela fazia isso muito bem, ela vendia essas minhas informações para o fabricante de vinho francês, que me mandava a promoção de vinho francês. Então, a partir do momento que você passa o seu cartão de crédito no supermercado, eles sabem a marca do papel higiênico que você compra. Porque na nota que você paga a conta no seu cartão de crédito, também está lá qual foi o produto que você consumiu. E você pode muito bem receber uma publicidade. E isso tudo que eu falei, foi aperfeiçoado a partir do 11 de setembro? Não. Foi publicizado a partir do 11 de setembro. E o que o Matelar faz naquele livro dele, da globalização da vigilância, ele diz o seguinte: mas isso é muito antigo. O Napoleão já tinha feito uma lei, lá em 1810, o Código Penal do Napoleão, onde ele dizia que todo cidadão tem que ter um registro.
E no registro tem que dizer o nome do pai, onde que mora, onde que nasceu, o nome dos avós. E esse cidadão, quando vai arranjar um emprego, ele tem que dizer onde que ele mora, quantas pessoas tem na família dele e tal. E todas essas informações iam para um sistema comum. Até um belo dia que, quando esse cidadão fosse preso, ia ser tirada a foto dele, pegar as digitais dele, medir a altura dele. Pronto, você tem um sistema de vigilância completo. A pessoa está fichada, né? Não, o nome não é esse? O sujeito é fichado. Só que o Napoleão já tinha estabelecido que a pessoa já era fichada desde a escola. Então, desde a maternidade, e passava pela maternidade. Se ele entrou no hospital, ele tem que preencher uma ficha, e continua isso até hoje, né? Se você vai para a escola, você tem uma ficha. Então, vamos lá. A Carolina aqui, a Ana Carolina. Vou aproveitar que ela está sem microfone aqui. Ana Carolina, será que eu consigo saber o nome da sua mãe, do seu pai, o seu telefone, celular, seu endereço? Onde que eu conseguiria essas informações? Será que a UNB tem essas informações para me dar? Tem, porque você fez uma matrícula. E na matrícula, você colocou todas as informações lá. Tem até uma fotinha sua na matrícula. Ah, mas não tem a sua altura. Não, não tem sua altura. Mas sua altura você já botou quando você foi na academia, fazer a matrícula na academia, você colocou sua altura, seu peso, sua cor de cabelo, sua cor de olhos. Então, existe um sistema que foi criado lá pelo Napoleão, em 1810, isso que o Matelar fez lembrar, que era um sistema que já nos vigiava e as pessoas consentiam em nome daquilo que o Napoleão falava que era um sistema de segurança. Era para garantir a paz, né, e a harmonia social. Então, para que vocês não vivam no mundo de criminosos, né, só pessoas de bem, igual aquela coisa, só pessoas de bem podem andar armada. Então tá, hein? Como é que você controla isso? E aí, ele sempre jogando nesse dilema, né, do Fausto aí, se você vende sua alma para o diabo, ou você se opõe ao diabo, mas as pessoas vão se contentando com esse tipo de benesses criado lá desde muito tempo. A Segunda Guerra Mundial foi e o pós-guerra, mais ainda, quer dizer, foi um lugar de espionagem. Só que essa coisa de espionagem já existia há muito tempo. Hoje está muito mais fácil, né? Não precisa ser nenhum hacker para conseguir ter acesso lá aos dados da Ana Carolina. Eu consigo aqui, com algumas 3 ou 4 articulações, perguntas que eu fizer, e-mails que eu mandar, eu consigo saber um monte de informações sobre todos vocês que estão aqui nessa sala com a gente. Nesse momento agora, nós estamos usando um sistema, né, da Google. É um sistema da universidade ou um sistema é a sua conta, Fábio? É a conta da UNB ou a conta sua? Da UNB. É a conta da UNB. Olha que beleza, tá vendo? A UNB, para não precisar botar um mainframe enorme, né, uma nuvem de todo tamanho, assim como várias outras universidades federais do Brasil afora, dentro da comodidade e dentro da carência que nós temos das universidades federais, de não ter um equipamento como esse que nos possibilite, porque imagina, agora vamos lá, imaginem isso que está acontecendo aqui conosco agora, se fosse com o sistema do NPD aí da UNB, se fosse com o sistema aqui do NPD da Universidade Federal do Espírito Santo, já ia ter caído um monte de vezes, já ia ter travado, né? A voz não ia estar saindo, não ia conseguir a imagem, mas não, fizemos com o Google, tá lindo, tá? Olha que som perfeito, imagem perfeita, gravando, e tá gravando aonde? Está gravando numa nuvem. É uma nuvem da UNB, do MEC, essa nuvem? Não. E quando a universidade fez esse contrato, do mesmo jeito que quando a gente faz o nosso contrato Google, a universidade deixou que este conteúdo que está sendo conversado nessa aula
possa ser usado? Sim, ela deixou. Em nome da comodidade. Ah, não, mas para você ter esse acesso todo aqui, né, para você ter espaço ilimitado na nuvem, que a gente nem imagina onde é que esteja, você tem que disponibilizar esse conteúdo. Eles podem pegar esse conteúdo dessa aula aqui, traduzir para alemão e vender? Pode. Se algum alemão maluco quiser assistir, sim. Mas o caso é esse. Não nos pertence mais. As nossas imagens aqui. Então, vocês estão com a fotinha aqui, ó. Mesmo a Ana Carolina, a Ana Clara, o Luiz, que está só com o microfone, mas está sem a cara. Perdeu o Playboy. Botou o nome aqui, botou a cara aqui, botou a voz aqui. Ah, mas estão invadindo minha privacidade. Não, não estão invadindo nossa privacidade. A gente consentiu isso. Essa é a grande sacada que muita gente não entendeu de quando a gente fala da tal da invasão da privacidade. É uma invasão da privacidade dentro de um consentimento coletivo. Aquilo que o Chomsky falou lá na fabricação do consenso, ele falou do consenso fabricado, mas ele é do consentimento fabricado. É o consenso que gera um consentimento fabricado a partir de um conteúdo fabricado. E aí tem até uma corruptela no título em inglês do Manufacturing Consent. Então, é o Manufacturing Consent, Content e Consent. Então, ele usa consentimento, consenso e conteúdo como uma palavra só. E tudo sendo fabricado. E o pior deles é o tal do consentimento fabricado. Todo mundo consentiu em formar um consenso, todos estamos de acordo, de que para termos essa aula aqui de forma mais eficiente, é legal utilizar o sistema Meet aqui do Google Classroom. Né? Ah, mas isso é invasão capitalista. É invasão capitalista. Mas se não fosse, a gente não podia estar tendo a aula. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Mas a gente tem que saber lidar com isso exatamente para enfrentar isso. E não é simplesmente dizendo que a gente não concorda que a gente vai conseguir vigiar. Existe um autor, um escocês, mas que também mora no Canadá, que eu falo muito do Canadá, né? Eu sou canadianista, Fabinho também é canadianista. Então a gente tem um contrato com o governo do Canadá que a gente tem que falar do Canadá, assim, de tantos em tantos tempos a gente tem que falar do Canadá. Mas tem um professor escocês que chama David Lyon, anota o nome dele, David Lyon, L-Y-E, Lyon, David Lyon, o Fábio também gosta de Lyon lá, mas Lyon dele na França. O David Lyon, ele é o maior especialista crítico na área de vigilância. Então ele tem uma bibliografia muito vasta sobre a questão da vigilância. Quem de vocês quiser se aprofundar nisso, ele é professor do Departamento de Sociologia da Universidade da Queen's University, que é a mesma universidade onde está o Vincent Mosco, que é esse cara que eu falei para vocês, bem na beira dos lagos, lá, uma cidadezinha pequenininha, na Queen's. Aí o David Lyon, ele tem um centro de estudos da vigilância. E ele tem bolsa. Então, quem de vocês estiver a fim de estudar vigilância, tem financiamento, que é uma beleza lá. E é ele que nos alerta para essa, mesmo sendo crítico, ele nos alerta para essas armadilhas da tal igual a pegadinha lá do artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele fala, a gente consente, a gente deixa que isso ocorra. E aí tem trazendo um pouco mais para as teorias, né, para quem é um grande referencial nas teorias da comunicação, apesar de ter falado pouco sobre comunicação, que é o Foucault. O Foucault tem uma obra dele que é genial, que é o Vigiar e Punir, onde ele fala de um sistema de vigilância que é o Panopticon. Então, o Panopticon, mas não foi o Foucault que criou o Panopticon. Foi o Jeremy Bentham, que era um iluminista, era um inglês iluminista, lá da época do
do Rousseau e tal, que pensava numa sociedade mais justa, numa sociedade de controle também. E o Jeremy Bentham, ele que falou do tal do panóptico, aquele que o Foucault disse que a sociedade seria toda vigiada a partir daquela estrutura arquitetônica pensada lá no século XVIII pelo Jeremy Bentham. E aí o Jeremy Bentham tinha falado o seguinte, aquela arquitetura de... Vocês têm a imagem do panóptico? Bota aí na internet, panóptico de Bentham. Bentham é B-E-N-T-H-A-N. Bentham. Jeremy Bentham. Que é uma torre observando várias celas. E ele fez essa sugestão, o Bentham, desse sistema de vigilância, né, lá no início, final do século XVIII, início do século XIX, e que as pessoas pensam sempre em prisão, em aplicar isso na prisão. Mas o Bentham não falava disso para a prisão. Ele falava que isso podia ser aplicado em hospital, em hospício, nas fábricas, nas escolas. Então, que ia ter o cara que ficar vigiando se todos os estudantes estão estudando. O cara que ficar vigiando se todos os pacientes estão no quarto tomando sua medicação. E assim por diante. Só que a grande sacada do panóptico do Bentham, que ele dizia que era o seguinte, isso é muito caro. Porque você não tem como botar numa torre dessa, então, digamos que tenha 50 celas ali no entorno do panóptico. Você não pode, não tem como ter 50 guardas, cada um olhando para uma cela. Vai ter um momento em que várias celas não vão estar sendo vistas. E se você não coloca ninguém dentro da torre? Sem que a pessoa que está sendo observada saiba que não tem ninguém dentro da torre. O que vai acontecer? As pessoas vão se comportar? Sim. O que ele fala é isso, que psicologicamente, quem está sendo observado vai se comportar como se estivesse sendo. Porque como ele não sabe se o guarda está olhando para a cela dele ou para a cela do lado, ou para uma cela lá do outro lado, ele vai sempre se comportar. E a mesma coisa ele dizia para a escola, vai ser assim, então você não precisa gastar tanto. O grande paradoxo dessa história toda, lá do panóptico do Bentham, que o Foucault explicou bem, é que, na sociedade moderna, o nosso panóptico, né, a vigilância, ela é consentida. A gente não está preocupado de que não estão nos olhando. A gente sabe que estão nos olhando, mas a gente não liga para isso. Digamos assim, então vamos lá, quem de vocês aqui tem um sistema Skype e por acaso já teve um namorado, uma namorada em outro lugar, em uma viagem, não sei o quê, e resolveu namorar via Skype. Não estou dizendo que vocês fazem isso, não, tá? Mas estou dizendo que tem gente que faz isso, ou que a gente faz isso, não. Mas as pessoas namoram pelo Skype. Fazem sexo virtual, à distância. E no momento que elas fazem sexo, elas mostram suas partes íntimas, né, para o namorado. Elas sabem que elas estão sendo vistas por outras pessoas, ou não? Quando estão fazendo isso. Elas imaginam que podem estar sendo vistas por outras pessoas? O que vocês acham? E já começou a todo mundo ficar assim. Lógico que está sendo visto por outra pessoa. Vai, fala, Luísa. Ah, não, eu ia dizer só pela pessoa que ela tá na chamada, né? Porque é aquela coisa, você tem a impressão que aquele lá é um canal de comunicação que vai só entre você e aquela pessoa. Privado, né? Ponta a ponta, né? Aham. Só que passa por tanto lugar, né? Sobe, desce, vai numa nuvem, vai em outro lugar, vai não sei o que, tarará. Ah, mas são só máquinas que estão olhando. Sim, lógico, não vai ter nenhum maluco que vai ficar lá o tempo todo. É igual o tal do panóptico lá do Bentham. Não vai ter um guarda que vai ficar olhando para todas as comunicações ao mesmo tempo. Mas alguém pode estar olhando. E a máquina pode estar olhando e registrando, e está registrando, mesmo sem você ter colocado o
o REC para gravar, mas tudo está sendo gravado numa nuvem. E quando você autorizou, a Luísa até saiu, está aqui a Luísa. Quando você autorizou sua conta do Skype, você não leu aquele monte de letrinha pequenininha, e lá naquelas letrinhas pequenininhas falou o seguinte, que eles podem fazer o que eles quiserem com aquelas imagens. Que eles são coautores daquelas imagens. Então eles têm direitos sobre aquelas imagens. Mas eles vão fazer o quê? Vender para uma revista pornô, para uma distribuidora? Não, eles não têm interesse em fazer isso. Mas eles podem fazer isso. E se eles quiserem fazer isso para te chantagear? Não, é lógico, não vão fazer. Mas se for um político, né? Se for um governante, se for um grande empresário, eles podem vender essas imagens para alguém? Podem, lógico que podem. Eles vendem? Sim, eles vendem. E aí está a grande sacada do capitalismo da vigilância. Eles transformaram aquilo que o Dallas Smart falou sobre a audiência da televisão, do rádio, do cinema, em algo muito rentável. Porque quanto mais pessoas estiverem assistindo, quanto mais pessoas estiverem conectadas, todas essas pessoas estão gerando dividendos. Né? Todas as pessoas estão se transformando em moeda. Mas eu não estou pagando nada para estar aqui. Não está pagando nada, mas você está se vendendo. Porque essas informações que nós estamos dando aqui estão sendo dadas de graça para ele. E o conteúdo é muito caro. Né? Um conteúdo de uma aula do Fábio, olha a quantidade de investimento que foi feito na formação dele para ele ficar dando de graça para o Google usar como bem entender. Não, eu sou professor de uma universidade federal, eu tenho que servir ao povo brasileiro. Não é para ser vendido lá essa aula minha na China, a não ser que eu queira que gratuitamente seja passado na China. Mas eles podem pegar esse conteúdo meu aqui e vender na China. Mas uma aula ninguém vai ter interesse. Tá bom, uma aula ninguém vai ter interesse. Mas digamos que eu fosse um músico, como muitos músicos fizeram isso agora na pandemia e colocaram, né, foram tocar nas redes sociais, no YouTube, não sei o quê. É uma forma de ganhar dinheiro. Sim. Só que todas essas músicas que foram veiculadas no YouTube, gravadas no YouTube, não pertencem mais ao músico. Pertencem ao YouTube. Porque o YouTube veiculou. E se eles quiserem fazer um DVD não, porque não tem mais DVD, mas se quiserem fazer um show juntando vários músicos de Brasília, olha só, olha que se isso estivesse acontecendo lá nos anos 80, o cara teria Capital Inicial, teria Legião Urbana e teria Paralamas do Sucesso de graça. Porque era um monte de adolescente de Brasília, universitários como vocês, que tocavam, né, em suas garagens, em seus barzinhos lá para os amigos, e hoje estariam tocando no YouTube. E o YouTube poderia juntar Capital Inicial, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana num pacote só. Quem que ia ganhar dinheiro? Era o Herbert Viana? Não. Era o pessoal do Google, o pessoal da Amazon, o pessoal da Microsoft. Porque a vigilância sempre tem essas garras de onde que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Deixa esse pessoal da UNB aí dar a aulinha deles de graça lá. Isso aí não serve de nada. Mas, logicamente, os algoritmos deles sabem sobre o que é essa nossa aula, porque a gente está falando vigilância muitas vezes, então já acendeu um alerta lá, estão falando da gente aí. O que é isso? É inofensivo, esse cara aí sempre fala esse monte de coisa mesmo, ninguém liga para isso. Então tá bom, deixa lá. Mas se fosse algo sério, eles poderiam, Black Mirror puro. Então, eles vão deixando. Mas se fosse algo sério, logo já iam começar a ligar um alerta lá, está acontecendo um cara aí falando, umas coisas interessantes, vamos pegar esse cara. Ou não, né? Ou vão apagar esse cara, vão começar a cortar ele das redes aí, porque ele está falando contra a gente. E aí,
voltando àquela coisa do Matelar, quer dizer, nada disso é novo. O próprio Lasso, esse que a gente, né, conhece tanto, mas leu muito pouco, e aí eu até recomendo vocês a pegar, tem um livro da Rafisa, a tese da Rafisa foi sobre o Lasso, e é muito legal, orientada pelo Martino. Eu usei muito num artigo que eu fiz recentemente. Tem um livro dele, de 1950, que eu fui atrás aqui, ó. O título do livro é Segurança Nacional e Liberdade Individual. Em 1950, o Lasso, um sociólogo, professor de sociologia, escreveu sobre isso. Ó, em nome da segurança nacional, as liberdades individuais estão sendo atingidas. Como ele trabalhava para o governo, ele achava que isso era interessante, que as pessoas deveriam ser complacentes com o governo para serem contra o comunismo, né? Porque aquele momento ali, Guerra Fria. Então, ó, nós vamos invadir sua privacidade, nós vamos ler suas correspondências, mas é para não deixar os comunistas comerem suas criancinhas. Era essa mais ou menos a lógica que o Lasso defendia. Então, assim, ele era liberal, apoiava o governo, não sei o quê, mas olha só, ele já escreveu isso aqui na visão dele como um sociólogo sobre segurança nacional e liberdade individual. Peçam depois para a Rafisa contar essa história para vocês. Como é que está o nosso tempo aí, Fábio? Eu acho que mais 20 minutos para a gente dar um tempo para eles conversarem. Você acha que dá? Tá bom. Pode ser um pouquinho a mais também. Não, tá bom. Então deixa eu só me reorganizar aqui das minhas anotações, já para ir concluindo, então, para não atrapalhar vocês muito e a gente bater um papo melhor. Chega-se no momento, então, do seguinte: somos vigiados, então isso está claro, né? Todo mundo reconhece isso, apesar de ter gente que acha que não. Por outro lado, também tem um monte de gente que tem uma teoria da conspiração enorme, né? Que não, isso tudo, todos estão sendo vigiados o tempo todo e tirando nossos dados para isso. Não, eles estão um pouco se lixando. Esse aqui é o caso. Para a maioria de nós, né, que não somos importantes, eles não estão ligando. Né? Eles têm como acessar minha conta? Eles têm como saber quanto dinheiro que eu tenho, que eu recebo de salário? Tem. Como acessar minha conta? Tem. Eles têm como transferir lá a cada mês ou a cada dia 50 centavos da minha conta, eu não vou perceber, eles vão... Tem. Só que eles não querem fazer isso. Né? Eles fazem isso com grandes contas, com grandes empresários e tal. Mas então a gente não tem que ficar tão paranoico com isso também. É assim, né? A gente concordou com isso, segundo o Matelar, já desde lá de Napoleão. O Platão e Aristóteles já tinham falado isso também, que, né, o governante tem o poder para manter a república, para manter o Estado. Ele pode também fazer algumas coisas que não seriam legítimas em outra situação, mas ele faz. E aí a gente chega na seguinte situação: como que a gente pode combater isso? Uma forma é você se desconectar de tudo. Então, você passar a viver num mundo onde você não vai ser vigiado. Né? Então, no caso lá do Canadá, eu posso não mais comprar vinho na loja de bebida do governo. Tá, eu vou comprar bebida onde? Você não vai beber. Então, se você quiser beber, você tem que comprar na loja do governo. Ah, mas eu não quero comprar. Então tá bom, então você não bebe mais. Ou então você atravessa a fronteira e vai lá nos Estados Unidos e compra uma bebida. Sim, mas eles vão saber que você comprou bebida nos Estados Unidos? Lógico que vão saber. Porque quando você passa na fronteira, você tem que declarar o que você está carregando. Então nem beber você pode. Ah, mas eu posso não ter conta em banco? Eu posso usar só dinheiro? Também não. Não dá para você fazer isso. E aí tem um autor que eu gosto muito, um autor americano, um pensador chamado Henry Thoreau, que ele escreveu lá no final do século XIX um livro chamado Walden ou A Vida nos Bosques. Então depois coloquem o Thoreau, ele é o pai do anarquismo, ele é o avô do movimento hippie, da geração beatnik e tal. E o pensamento dele é genial. E ele foi um cara do seguinte: ele pregou a desobediência civil, não paga mais imposto, não vive mais,
não consome mais das indústrias, passa a ser um cara totalmente alternativo. E ele foi morar numa floresta. Uma floresta, perto de um lago, lá perto de Albany, lugar lindo e tal, que a família dele tinha lá um terreno. E aí ele falou, ó, tá, mas eu preciso ter uma casa, então eu vou ter que construir minha própria casa. Eu vou ter que cortar as árvores e fazer a casa. Mas para cortar as árvores ele precisava de machado. Como é que ele ia conseguir um machado? Então ele criou-se, ele foi tentando driblar o sistema de vigilância de forma tal que ele viu que ele não conseguia. Sim, ele conseguia, de uma forma mínima, né, sobreviver fora do sistema. Tem uma passagem dele que é genial, que ele faz uma aposta com um amigo dele de que ele vai até uma cidade vizinha, a pé, ele vai chegar mais rápido do que o amigo dele indo de trem. E aí o amigo, lógico que não, eu vou de trem, é muito mais rápido. Não, tá bom, então vamos começar agora. E aí ele começou a andar. Só que o amigo dele precisava de ter dinheiro para pagar a passagem do trem. Então ele ia ter que trabalhar 1 dia e meio para ter o salário do valor da passagem do trem. E ele tinha que depender do horário do trem também. Enquanto que o Turo já estava caminhando. E o outro ainda tinha que passar 2 dias trabalhando, ia ter que comer, ia ter que ter dinheiro para comida nesses 2 dias, e no final das contas, ele andando, chegou antes do que o amigo que foi dentro do sistema capitalista. Sim, eu não estou defendendo isso, que vocês façam isso, porque é uma grande utopia, seria lindo, maravilhoso. De vez em quando é bom até fazer, se desligar. Tentem fazer isso nos finais de semana, sem se desconectar de tudo, é muito legal. Mas uma forma de fazer isso é a gente confiar naqueles que nos representam para nos proteger. Né? Então, a gente tem que confiar nas nossas instâncias reguladoras, né? O Estado, aqueles em quem nós votamos e acreditamos nele, né? Infelizmente, mas que essas pessoas regulem a vigilância. Então, em nome da sociedade, que o Estado chegue lá e fale assim, pô, peraí, mas vocês estão passando do limite. Isso vai acontecer no sistema capitalista? Não, não vai. Por quê? Dentro do sistema capitalista, é tão embrincada nessa relação do governo com as corporações que as corporações não vão deixar nunca que um tipo de regulamentação dessa passe. Né, de que você tem um controle do fluxo, que você tem um controle do conteúdo, que você tem um controle do acesso às privacidades das pessoas. Exceto nos lugares onde são mais avançados, o processo civilizatório avançou melhor. Por exemplo, na Europa, né, os caras conseguiram formar uma União Europeia, onde o Parlamento Europeu resolve, em bloco, peitar Google, Amazon, Microsoft, aquilo que o governo americano não faz, aquilo que o governo brasileiro não vai fazer nunca. Mas a Europa, como um todo, num bloco, consegue peitar isso, mas só consegue peitar porque a Alemanha puxa de um lado, a França puxa do outro, a Inglaterra puxa do outro, mesmo a Inglaterra tendo saído do bloco agora, mas os caras pensam num sistema de Estado-providência, né, de welfare state. Então, aquilo de que o Estado tem que dar as melhores condições de vida para a sociedade. O Estado tem que dar hospitais públicos para a sociedade. O Estado tem que dar estradas de qualidade. O Estado tem que dar escolas públicas para a sociedade. Diferentemente do sistema, né, ultraliberal, como foi criado nos Estados Unidos, de que, não, o Estado não tem que dar nada, é o Estado mínimo e pronto. Só que quando eles precisaram agora de vacina, o Trump chegou a ameaçar de que cada um pagasse sua vacina, lá no comecinho, teve uma grita. Opa, peraí, não, cara. Todo o mundo inteiro vai dar vacina, por que eu tenho que pagar pela minha vacina? Sim, mas eles sempre pagaram pelo plano de saúde. Reclamaram quando o Obama quis criar um SUS mequetrefe, mequetrefe mesmo, porque é muito longe do que a gente tem aqui do nosso sistema universal de saúde, do que existe no Canadá, do que existe na França, do que existe na Inglaterra, do que existe na Alemanha, do que existe no Japão, na Rússia, tá, mas os Estados Unidos nem pensar na cabeça deles fazer isso.
Então, quando eles foram precisar de vacina, aí foram exigir os seus direitos de ter a vacina de graça. Essa vacina é cara para dedéu, né? $15, $20 uma dose. É muita grana. Então, se o Estado não nos protege, o Estado não faz o Estado providência, na mesma coisa para o caso da vigilância. E aí entra num outro dilema, porque o Estado pensa no interesse público, né? No interesse público. Só que existe o interesse do público também. Será que todo mundo quer ter sua vigilância controlada? Quer ter um limite da sua vigilância? Porque com isso, você não vai poder ter mais espaço ilimitado no seu Google Meet. Né? Porque os caras vão colocar parâmetros lá. Ó. Se você quiser, então, nós vamos ter alguns limites aqui, além disso, nós não passamos. Só que você não vai ter Google Meet. Só que você não vai ter e-mail. Só que você não vai ter Facebook. Só que no seu Instagram vai ter que ser pago. Ou para você ter seu Instagram, você vai ter que ter anúncio entre um e outro vai ter que ter um anúncio. Ah, mas isso eu não quero. Eu quero continuar do jeito que está, com eles me dando o que eu quero, com Microsoft, Amazon e a Apple me dando, né, tudo isso. E aí, nós que utilizamos muitos referenciais da economia política para tentar entender os fenômenos atuais, a gente vê que dá para aplicar metodologias e referenciais teóricos muito semelhantes que a gente usava para estudar a televisão, o rádio, o cinema, a indústria do disco, para exatamente estudar a internet. O próprio Vincent Mosco, que é esse que eu falei que é um dos grandes referenciais, também da Universidade de Queens, lá no Canadá, ele, mais recentemente, ele tem falado da tal da internet das coisas. Né, isso tudo que estão anunciando, que é o próximo passo, a próxima internet, a internet do futuro, a tal da internet das coisas. E ele chama internet das coisas hackeáveis. Porque sim, é tudo hackeável. Nós vamos permitir que um sistema consiga abrir a porta da minha casa. Nós vamos permitir que um sistema ligue o meu carro e bote o meu carro para andar sozinho. Vamos permitir que o sistema ligue e desligue o meu ar-condicionado. Ah, mas é uma comodidade que eu vou ter com isso. Né? Vamos permitir que um sistema veja que a minha geladeira está vazia e ele próprio faça as compras com o meu cartão de crédito e as compras cheguem na minha casa. E eu vou ficar feliz da vida que vai chegar lá meu vinho Gato Negro, está acabando, a minha geladeira sabe que está acabando, minha adega sabe que está acabando, já vai pedir, os caras já vão mandar para minha casa. É cômodo isso? Sim, muita gente quer isso. E aí entra o grande dilema, novamente o dilema faustiano. Aí de, sim, mas é legal, né, vender a alma para o diabo do capitalismo. Mas eu não quero ser totalmente utilizado. Então, assim, eu quero que o Estado me proteja, mas eu não quero que ele me proteja tanto. Eu quero que me proteja em umas coisas e não proteja em outras. Então, os usos comerciais, os usos políticos que podem ser feitos com toda essa vigilância que existe, em nome de uma comodidade, né, da garantia da sua segurança e tal, é sempre uma via de mão dupla, e via de mão dupla, a gente sabe o que sempre pode acontecer. Acontece acidentes, né? Batidas de frente, e quem não estiver com o cinto de segurança mais bem apertado é que vai quebrar a cara. Então, o que eu sugiro para vocês que estão estudando comunicação, vão se tornar no futuro jornalistas, publicitárias, cineastas, que entendam desde já que vocês estão entrando nesse grande sistema. Então, para isso que servem as aulas de teoria, aquilo que eu falei para vocês que eu não consegui ouvir dos meus professores de teoria. Entendam que as teorias são muito importantes para vocês, daqui a poucos anos, como profissionais. Que vocês vão estar fazendo uma matéria
para o Jornal Nacional falando sobre o Open Banking, mas conscientes de que aquilo ali é uma grande armadilha. E que vocês vão fazer um comentário na matéria que vocês vão estar fazendo que vai enriquecer a informação mais do que simplesmente aquele anúncio pago no Jornal Nacional com a repórter falando com aquele monte de infográfico dizendo como é que lindo e maravilhoso vai ser o Open Banking. Não, você vai ter uma visão crítica daquilo. Você, como um profissional de comunicação formado com uma base teórica, crítica e consciente de tudo que está acontecendo, e não simplesmente navegando e sendo deixado levar para onde vai a maré. Então, meu alerta final é esse. Deixemos de ser amadores, né, porque usar o Facebook, o Instagram, o Twitter, só porque a gente gosta de usar, mas comecemos a utilizar isso mais profissionalmente, assim, com a postura, não para ganhar dinheiro com isso, não, se dá para ganhar dinheiro, legal também, mas com uma postura profissional, com rigor, de que, peraí, mas o que eu estou fazendo com isso aqui? Que objetivo que vai dar isso aqui? Que efeitos que vai dar isso? E quem está me oferecendo isso, está me oferecendo por quê? Aquela perguntinha lá do Lácio que deveria ter. Né? Com que intenção que isso está acontecendo? E aí eu acho que vocês vão poder ser profissionais de comunicação muito melhores do que a boa maioria que está aí hoje e a gente tem que consumir. É isso aí. Vamos lá, Fabinho. Deu certo? Deu certo, achei que eu gostei bastante. A gente fica um pouco assustado, não sei se vocês tiveram essa impressão, assim, você fica um pouco... Mas acho que cumpriu bem com o que a gente queria. E aí eu queria antes abrir para vocês, enfim, para comentários, dúvidas, questões, porque eu acho que a gente aprendeu bastante, né? Para a gente fechar bem esse módulo. Eu tenho uma pergunta, não é exatamente sobre o conteúdo, mas é porque essa é uma das matérias que mais me chama a atenção, eu sou apaixonada nesse lado. Eu já li o Vigiar e Punir, do Foucault, então, assim, eu gosto muito. E eu queria saber como é que faz para especializar nisso, para estudar isso. Por exemplo, como é que faz para eu ir para o Canadá estudar com o David Lyon, por exemplo, sabe? Eu queria saber qual caminho seguir, por favor. First of all, inglês. Tem que ter inglês. Ou então francês, se você for para Quebec e tal. Mas tem que ter um inglês básico. Não tem que ter aquele inglês TOEFL, IELTS, aquelas notas todas, a não ser que vá pegar uma bolsa. Mas entrar num programa de iniciação científica. Vai atrás dos professores, já para fazer iniciação científica, começa a fazer uma pesquisa. Você está em qual semestre, Carolina? Quarto. Então, está na época ótima para fazer um projeto de iniciação científica que você vai tocar ele por 1 ano, 2 anos, vai se transformar no seu TCC. Então, a mesma pegada. Então, eu quero trabalhar sobre vigilância. Então, seu iniciação científica vai ser sobre isso, seu TCC vai ser sobre isso, seu projeto de mestrado para fazer na UNB vai ser sobre isso, e aí no seu mestrado você já vai ter uma chance de fazer um sanduíche, passar uns 6 meses fora, né, um estágio, uns 3 meses, tal, num laboratório desse, aproveitando que boa parte dos seus professores tem esses contatos com colegas em outros países. E vão com toda clareza, o Fábio, o Martino, a Rafisa, vamos te aconselhar, porque isso influencia muito. Óbvio. Mas é o professor tal que eu conheço que está indicando essa menina. Você vai para lá, então junta uma grana. Esquece esse negócio de juntar dinheiro para festa de formatura, tal. Sai fora dessa. Festa de formatura vai ficar todo mundo bebendo lá uma noite toda. Pega esse dinheiro da festa de formatura aí que o pessoal fica juntando. Eu vejo que o povo junta 7 mil reais, 8 mil reais para uma festa de formatura. Pô, com uma grana dessa, você faz uma viagem, vai para Nova York, você passa uma semana visitando as redações das principais emissoras. Você passa, com uma grana dessa, você passa 1 mês no Canadá tranquilo, entendeu?
E isso é que é importante. Você faz um investimento em você. E aí você vai fazer seu mestrado, você vai fazer seu doutorado e fácil, você vai conseguir tudo isso. Ó, pega o caminho aí na minha tela aqui, Fábio está do seu lado. Pega o caminho aí do Fábio, se tivesse numa sala, né, ele já ia começar te dando as dicas aí, como é que ele conhece o pessoal de Lyon, o pessoal de Paris, como é que chegou o pessoal de Montreal, como é que assim por diante. Isso é que é interessante. Então, desde agora, se toca agora. Não fica esperando, depois eu vou ver se eu faço um mestrado. Ó, a Luma não saiu aqui, ó, mas a Luma é um belo exemplo disso. Ela foi iniciação científica. Quando eu cheguei aqui na Universidade Federal do Espírito Santo em 2009, ela estava fazendo iniciação científica com o Vitor Gentili, que é um professor daqui. E aí ela veio fazer o TCC dela comigo. A gente não tinha mestrado ainda na época. Eu falei, Luma, tem condição de você juntar uma grana aí, batalhar uma bolsa, sua família consegue e tal, isso aí? Tem. Para onde você quer ir? Eu quero ir para Brasília. Ir para Brasília? Então tá bom. Paulino, Murilo, tem uma menina que está querendo ir para aí, você quer fazer um mestrado, ela está com um projeto aqui sobre comunicação pública e transparência, vocês têm interesse? Lógico, vou para Brasília. Foi e nunca mais voltou, já está terminando o doutorado dela. E foi fazer o sanduíche dela no México. Aí por que ela foi para o México? Tem uma menina nossa que está indo para aí, hein? Você acolhe? Acolhe. É desse jeito. Então, use os professores e as redes que os professores têm internacionais para você ir atrás. Mas a primeira coisa é isso. Melhora seu inglês, seu francês, seu espanhol, que aí já facilita bem para ir para fora. Não tem que ser nada professor de língua, não, tá? Mas tem que saber se virar, saber ler um bom texto, comentar isso. Eventualmente lá você termina de aprender, apanhando, mas lógico, a gente aprende. No dia a dia que aprende mais, mas chegando lá... Eu lembro quando eu fui para a França para o meu mestrado, eu tinha feito 4 anos de Aliança Francesa. Eu cuidava do cineclube da Aliança Francesa, então eu achava que eu falava francês, que era uma beleza. Na hora que eu cheguei numa banca de jornal para comprar um jornal, eu não conseguia comprar o jornal, o cara não me entendia. Eu entrava no metrô, não entendia bolhufas do que aquele monte de gente estava falando. Mas por que eu estudei 4 anos de francês se eu não entendo nada? Aí eu fui para uma cidade interior, eu morava em Grenoble, e 3 meses depois eu voltei para Paris. E aí eu já entendia tudo. Eu entrei no metrô, quase que eu chorei, porque eu entendi a conversa lá do outro lado do metrô, de uma criança falando com outra, eu entendia. Então isso que também ir para fora é muito importante para isso, para aperfeiçoar a língua. E também a sugestão, foge dos brasileiros, viu? Porque se ficar só em juntar com brasileiro onde estiver fora, aí não aprende nada. Aí vai arranjar namorada brasileira e só vai falar em português. Não, tem que andar com gringo para poder conhecer as pessoas e falar as línguas também. Mais alguma pergunta, dúvida? A pergunta que eu tinha era essa mesmo, então já foi respondido. Valeu, Carolina. Que bom, tá vendo aí, Fábio? Um monte de gente aí vai... Pois é, eu acho que é um pessoal que está bem interessado em seguir carreira acadêmica. Acho que a turma vai ser boa. Edgar, eu queria perguntar se, no fundo, a lei de proteção de dados muda alguma coisa. Serviu para alguma coisa mesmo? Porque a gente tem a impressão que, na verdade, o impacto foi muito menor do que a gente imaginava. Deixa eu desligar isso aí. Nominalmente serve, né, para você achar que está protegido. Só que não protege nada. Os caras continuam tendo acesso a todos os dados. Eles só não são tão explicitados como antes. Mas a forma como foi construído todo o sistema de redes, de fluxos informacionais, é um sistema livre. É um sistema que qualquer um entra. É um sistema fácil de explorar. Então, é fácil de vender.
Vamos pegar aquele caso lá do Zuckerberg, que foi no Congresso americano, né, para depor, quando, né, descobriu-se lá que os dados do Facebook tinham vazado para usos políticos, por aquela consultoria lá, como é que é? Analytics. Cambridge Analytics. Cambridge Analytics. Então, os caras tinham usado os dados dos usuários, né, do Facebook, muito bem, não sei o quê, e aí chamaram lá o Zuckerberg para falar, mas por que você deixou? E ele só foi lá porque ele estava puto da vida, porque os caras não tinham roubado os dados dele, porque ele podia ter vendido aquilo. Ele tinha, eram dele aqueles dados. Então, assim, como é que eu não pensei nisso antes, né? Ele só foi lá porque ele estava puto da vida, porque ele foi traído, ele foi roubado. E aí, o que ele fez? Ele criou um monte de sistemas de segurança, um monte de travas, onde, para quem está de fora, não pega tão fácil, mas ele vende com muita facilidade todos esses dados. Ou vocês acham que ele não vende? Ah, mas ele diz que não vende. Não, ele vende. Esse é o negócio dele. Ele é nos vender as nossas informações. Não, e é uma coisa assim, é de um nível tal, sabe assim, assombroso, porque os caras têm até o sistema de áudio dos celulares. E não é teoria da conspiração isso, tem um sistema de áudio, né? Então, um caso que aconteceu comigo ontem. Então, assim, eu ganhei, lá no meu aniversário, início do ano, uma máquina de fazer café, daquelas de cápsula. E aí, na máquina, veio um monte de cápsula, eu vou tomando de vez em quando, aí estão acabando as cápsulas, e eu tenho que comprar, é daquela da Nespresso, que só cabe a cápsula da Nespresso, ou as genéricas da Nespresso. Mas eu não comprei a Nespresso, porque tem que pedir de São Paulo, não tem loja da Nespresso aqui em Vitória, não sei o quê. Aí eu fui no supermercado, que eu tinha que comprar as outras coisas, e vi que tinha uma banquinha lá com um monte desses genéricos que cabia na máquina de Nespresso. Muito bem. Aí eu cheguei para um rapaz, perguntei qual que era, comprei de duas marcas diferentes do tal da Nespresso. Paguei, muito bem, né? Na hora que eu abri meu computador, meia hora depois, primeiro anúncio que me aparece, o que é? Cápsulas. Como é que eles souberam que eu estava atrás de cápsula de café? E não, anteontem não apareceu, desde que eu comprei os negócios, não apareceu nenhum anúncio. Só apareceu ontem, que eu fui comprar a tal da cápsula e comprei a genérica. Aí começou a aparecer anúncio da Nespresso, anúncio de outros genéricos. Quem que vendeu essa informação? Foi o supermercado que vendeu essa informação? Foi o cartão de crédito que vendeu essa informação? Sim, pode ter sido. Eu consenti que ele fizesse isso? Com certeza, em algum momento eu devo ter dado um aceito lá em alguma dessas coisas que os caras me mandam um anúncio. Aí eu cliquei naquele, eu não quero mais ver esse anúncio, né? Já comprei o produto. Aí apareceu mais uns 2 ou 3, mas sumiu. Mas então, simples, eu nem procurei na internet, porque isso é tranquilo, né? Você procura ali no Google, ele vai começar a te oferecer. Mas não, eu comprei no supermercado. E eu só comprei por acaso, porque eu passei lá e vi que tinha e comprei. Eu não procurei. Então, esse é um sintoma bem claro de que o sistema de vigilância está muito atento para vender as minhas informações. O negócio de café, que eu gastei R$25 comprando 10 cápsulas. Mas eles querem ganhar os meus R$25. Porque para eles é importante, né? Não são só os milhões, são os vários R$25 é que vão fazer os milhões deles. E a empresa de cartão de crédito ganha uma porcentagem em cima disso. Uma coisa que eu percebi, mas aí é um comentário, é que a gente se assusta muito com a vigilância do Estado, porque ela é muito mais mediatizada, ela é muito mais escandalizável, né? O Estado está sabendo onde você está,
Mas, no fundo, os mecanismos de vigilância do capitalismo das indústrias privadas é muito mais sutil e é muito mais totalitário, de certa forma. O que você falou. Ele está sabendo o que você está bebendo, o que você está assistindo e o que você está fazendo, né? Não, tem um depoimento do Snowden, que é muito interessante, que o Snowden fala que é da Samsung, que ele fala que as pessoas eram vigiadas pelas televisões, mas não é porque a CIA ou a NSA entrava na casa das pessoas e hackeava a televisão ou o computador. É porque a pessoa no que comprava na Amazon uma televisão, no sistema de transporte do aeroporto, o pessoal da CIA ia lá, abria a embalagem com um negócio e ele descreve como é que era feito. Com um negócio de secador de cabelo para tirar a cola, abria a embalagem, instalava o chip na televisão, fechava a embalagem, a pessoa chegava à televisão em casa, instalava, e no que ela botava a senha dela e começava a usar os programas, tal, baixar os aplicativos, pronto, está dominado. Aí a CIA já começava a partir dali. A pessoa consentiu isso? Não, eles entravam em um sistema de espionagem, de vigilância. O sistema, só que não precisa de um Estado fazer isso, essa artimanha toda. A própria Samsung pode fazer isso, porque a gente baixa tantos aplicativos lá na televisão inteligente, né? Ou no celular inteligente. É inteligente para quem, né? Inteligente também para a inteligência. Eles vão usar essas informações. E tem um aspecto também que é muito interessante, é o seguinte, existe uma certa ingenuidade de alguns colegas, até alguns colegas da área das teorias de comunicação e tal, que acreditam ainda na emancipação. Quer dizer, não, mas nós vamos utilizar esse sistema contra-hegemônico, vamos derrubar os... Não vamos. Exatamente porque nós somos amadores. Eles nos permitem isso. Então, é permissivo. Vai fazendo aí. Mas eu tenho meu blog e tenho não sei quantos mil seguidores. Que legal que você tem não sei quantos mil seguidores. Eles estão um pouco se lixando para isso. Porque eles têm milhares, milhões de seguidores. Essa que é a grande diferença do sistema da vigilância profissional capitalista para o nosso sistema amador, acreditando que estamos emancipados. Estamos emancipados porque eu posso escrever o que eu quiser no meu comentário do Twitter. Então tá bom. E quantas pessoas leram mesmo? 200 mil pessoas leram. Sim, e quanto que isso dá de Ibope? 1 ponto de Ibope é 1.500.000. Eu penso muito um que se tornou muito mediatizado recentemente, o Átila Yamarino, né? Que é genial, um cientista, bem midiático, usa muito bem as redes sociais. O Átila Yamarino tem 1 milhão de seguidores. Pô, que legal, o cara tem 1 milhão de seguidores lá na conta dele do YouTube, não sei o quê. Mas ele aparece uma vez por semana, ele aparece no Jornal da Cultura, que tem 1 ponto de audiência. 1 ponto, quase traço, mas é 1 ponto de audiência. Essa uma vez que ele aparece no Jornal da Cultura, tem mais gente assistindo ele do que 1 milhão de seguidores que ele conquistou ao longo de 5 anos que ele está lá se esgoelando para falar aquele monte de coisas interessantes que ele fala. Então, é muito desproporcional, é muito assimétrico a diferença do poder de influência e de poder de penetração que o sistema capitalista de vigilância tem para o nosso sistema emancipado de comunicação. Então, alguns colegas brigam muito comigo isso, dizendo que eu estou desacreditando. Não, mas, lógico, todo mundo tem que usar, os movimentos sociais têm que usar, todo mundo tem que se comunicar, falar o máximo possível. Não, os músicos todos têm que fazer suas lives, botar não sei o quê. Mas enquanto o cara não aparecer no Faustão, né, nem Faustão tem mais, ele não vai fazer sucesso. Esse aqui é o caso.
A gente tem tempo para mais uma pergunta, uma ou duas. Eu queria passar para vocês. Acho que ainda não perguntou, enfim. Pode ser pelo chat, pode ser por aqui. Bom, então a gente pode encerrar por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, Edgar, pela fala. Eu realmente aprendi muito, na verdade, com isso. É um tema que a gente só acompanhava um pouco de longe. E realmente, quando você fala que é muito mais antigo e muito mais sutil, realmente a gente reflete. Eu espero que todo mundo pense um pouquinho também em relação a isso, em relação à forma como a gente tem usado, né, esses dispositivos. Então, muito obrigado. Queria agradecer vocês também, enfim, por ter acompanhado nessas 8 aulas, né, que a gente teve juntas. Então, a gente se despede agora. Eu volto só no final do semestre com o trabalho final, tá? E aí vocês seguem na quinta-feira com a Rafisa. Eu não sei se vai ser esse mesmo link, tá? Eu vou comentar com ela, mas ela entra em contato com vocês pelo Aprender ou pelo SIGA para informar onde é que vai ser a aula, tá bom? E podem contar sempre comigo, anotem meu e-mail aí, quem quiser algumas dicas. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Anotem meu e-mail, edgar.reboucas@ufes.br. Tem algumas coisas que a gente produz, que a gente reflete, tem um site do Observatório da Mídia, que eu sou um dos coordenadores. Aí a gente tem lá as dissertações, as pesquisas que a gente faz, estão lá disponíveis também. A gente tem um canal do YouTube, coloquem lá, Observatório da Mídia no YouTube, que tem lá um canal com um monte de programas, palestras que a gente fez e tal. Se depois Fábio liberar essa aula aqui, eu coloco essa aula lá no nosso canal do YouTube também. Fica tudo lá disponível. Vai que vocês encontram alguma coisa interessante. Ou não queiram vir fazer mestrado aqui em Vitória com a gente. Muito, muito mais agradável que Brasília. Eu adoro Brasília, mas Vitória é muito mais agradável que Brasília. Com certeza. Pode deixar, eu te passo o link, então, para colocar no YouTube. Se todo mundo tiver de acordo também, né, em relação a... Se alguém aqui tem algum problema de veicular imagens de vocês no YouTube? De privacidade? De privacidade? Não tem privacidade nenhuma. Acabou-se. Tem problema